programa Consciência Inclusiva está voltando aos poucos. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho, criador e apresentador deste programinha, que na sua origem traz a vida da pessoa com deficiência em pauta. Mas por algumas mudanças necessárias, eu resolvi trazer outros temas relevantes. Então, o meu corpo não me limita porque minha consciência Olá. é livre. Tchau. A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Temos que recuperar esse espaço. Nós temos, viu? Nós temos. Exato, eu sei disso. A vida está falando que nós não temos, mas nós temos. Nós temos sim. Só basta acordar, né? Não gosta de guerra, filho, é só falta de oportunidade. É verdade. É verdade. Então, Estamos acordando. estamos aqui, né, com a nossa amiga Maria Laura, né, Boa doutora? noite. Meu brother, irmão, camarada. Mas não é camarada socialista, não. Tem que tomar até cuidado com a Irmão camarada de hoje. alma, né, Carol? Irmão, calma. Boa noite a todos aí, pessoal. Vamos o dia aí pra gente falar a verdade pra galera, né? Exatamente. E E hoje... mostrar que as mulheres são empoderadas também hoje, né? Claro. E hoje estamos aqui acompanhados da Sargento Lídia Freitas. Ai, é um prazer. Posso chamar de Sargento Lídia Freitas? Pode sim. Caramba, show de bola. Professora de Sociologia. Imagine, mulher conservadora, PM, professora de Sociologia, História. Olha, hoje vamos bater um papo bacana, hein? Boa noite, Lídia. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E, como você falou de 1964, hoje é uma data histórica que tem uma verdade embutida que nós não temos acesso nas escolas hoje em dia, mas foi o dia em que o Brasil conseguiu bloquear esse projeto socialista de estragar com a nossa pátria. Então,
aos meus amigos militares, minhas continências, porque foi um também. trabalho muito lindo, né? Antes de nós começarmos, eu gostaria de, ao invés de fazer no final, ou seja, ou no final a gente faz também, mas eu gostaria que o professor Olavo de Carvalho, ele sempre falava assim sobre os conservadores. Pô, nós somos conservadores cristãos. Aí ele falava assim, eu vi uma live dele que ele falou assim, eu não vejo nenhum desses conservadores cristãos começar o seu programa, começar a reunião com uma oração. Então, nós vamos começar hoje com uma oração. Certo? Isso aí, calma, vamos lá. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos na sua presença. Meu Pai, nós consagramos este programa a Ti, meu Pai. Que este programa venha alcançar o máximo de pessoas possíveis, meu Pai. Pois está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que seja liberto esse país, meu Pai, desse povo comunista, essa coisa socialista que quer, meu Pai, dominar o nosso país, como o nosso presidente ontem falou, que é mais do que direita e esquerda, é a guerra do bem contra o mal, é a guerra do povo de Deus contra o povo de Satanás. Essa é a realidade. Então, meu Deus, abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, abençoa todos os que estão assistindo, todos os que estão aqui presentes, meu Pai. Meu Deus, que este programa venha a ser usado pelo Senhor para abençoar o maior número de pessoas possíveis, pois nós consagramos a nossa vida, a nossa missão, tudo a Ti. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Vamos começar, né, Maria Laura? Vamos Vai. lá. Maria Laura, empoderamento feminino. É aquilo que a esquerda... Olha, você sabe que eu acho que você fez de propósito. Você sabe que eu detesto essa palavra, né? Detesto. Mas vou respeitar porque eu sou só uma convidada. Então, tudo bem. Empoderamento feminino. O que isso significa para você, que foi uma das primeiras mulheres PM a atuar no trânsito em São Paulo? Como que foi essa experiência de empoderamento? Empoderamento. Na verdade, empoderamento é se tomar o seu lugar, né, no mundo. Exato. Mas, na verdade, essa questão do empoderamento é que todas nós já temos esse poder. A gente precisa só tomar a rédea disso, na verdade, né? Eu costumo falar para os meus alunos que a história está cheia de mulheres empoderadas desde a antiguidade. Então, nós temos lá faraós que decepavam os seios para poder ir à guerra, né? Rainha Cleópatra. Tivemos aí negras fantásticas também que lutavam contra a escravidão. E isso já está dentro da própria mulher. Quando eu tive a minha primeira experiência de ir a São Paulo sozinha, fazer a minha inscrição para PM, foi pela necessidade, sabe? E a necessidade, ela faz com que a gente cresça muito. As mulheres sempre tiveram essa coisa de criar os filhos, de ter que vencer obstáculos, né? De estar à frente de tudo. Exato. Então, isso já é nosso. A minha mãe ficou viúva aos 31 anos e ela ensinou que nós deveríamos realmente ganhar o espaço que nós tivéssemos. Esse negócio de deixar filho e ser empregado na casa de parente era uma coisa muito comum naquela época. Mas ela não, vocês vão crescer e vão se tornar fortes da maneira que eu sou. E eu fui para São Paulo, claro, cheia de medo, levei a minha irmã comigo. Olha! Então, somos duas mulheres, né? Um ambiente totalmente masculino, em que não se acreditava que a mulher realmente pudesse ocupar o espaço que seria deles, né? A partir do momento que a mulher se torna... mulher, de fato, é progenitora, ela já é empoderada a partir daquele momento. Bem, é isso entendeu? Mesmo, então, assim, eu acho que é uma besteira... É mais uma forma de separatismo na sociedade que a esquerda implantou, mais uma forma de colocar mulheres contra homens. E isso é muito triste, porque a gente muitas pessoas desinformadas aceitam essa regra que a esquerda implantou. Exatamente. E as mulheres, elas precisam entrar na linha de que elas já são empoderadas ao nascer. Ao nascer. Essa, na verdade, é a repetição do modelo da luta de classes, né? Sim. Que é transposto para a relação homem-mulher.
Exatamente. E assim, para que eles se vejam como antagônicos. Exatamente. Quando, na verdade, são seres complementares. né? E é o que eu falo para eles, né? Quando a gente percebe isso, a gente não se sente não se diminuída, sente. Exatamente. não se sente tolhida, né? Não. Eu falo para os meus alunos isso. Se você for organizar todas as suas ideias sobre mulheres na história, você vai ver que, geralmente, elas complementavam todas as estratégias de guerra. Era a mulher na cabeceira que dava os melhores conselhos, né, para alguns medos dos homens. Então, como você falou, as mulheres e os homens são complementos. E a gente tem que ser forte nesse sentido de buscar o nosso espaço, mas como complemento de um casal. Exatamente. Carlos e Vini, só para dar boa noite aqui para Cristina Fernandes, boa noite. Equipe Juntos Somos Mais Fortes. WP Gamer, por aqui, Wanderson Paixão. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite a todos. Boa noite também estão assistindo, né, e nos ouvindo. Professora, como professora, como é que é uma professora conservadora nos dias de hoje? No meio de tanto esquerdista. Eu fico imaginando ela como mulher, o tanto que ela deve discutir com aqueles professores, principalmente homem, né? Primeira pergunta, no meio dos professores. Como é? Conta um dia pra gente como é que funciona lá. Na verdade, assim, as pessoas que são de direita dentro do ambiente escolar, elas são meio que separadas, né? Apartadas, né? Se você perceber, o meio dos professores, a grande maioria tem uma fala esquerdista, porque essa geração que foi criada de 85 para cá já vem dentro daquele grancismo, já emplacado dentro da educação, já vem com essa ideia trabalhada desde lá. Então, nós que temos um pouquinho mais de idade, a gente sente essa diferença. Uhum. Tem coisas que a gente aprende que a gente não discute com petista, né? Ah, sim. Então, na verdade, não dá é que assim, ó, na verdade, eu acho assim, gente, eu e o professor Gabriel, principalmente, a gente acha que a gente tem que discutir sim. Por quê? Durante muitos anos eles foram voz única no ouvido do povo. E foi por isso que eles ganharam tanto espaço. A partir do momento que a gente começa a ridicularizá-los como eles devem ser, porque uma pessoa que é esquerdista, petista, consciente do que está vivendo, ela tem que ser ridicularizada. Infelizmente, eu posso ser julgado por isso. Mas ela tem que ser ridicularizada por quê? Porque ao invés dela se prejudicar a si própria, não, ela vai prejudicar a mim, a ele, a você. Então, assim, a partir do momento que eles estão fazendo isso conscientemente, a gente tem que debater sim. Porque são situações que a gente não tem mais que se calar. Não tem mais que se calar. A gente sempre vai carregar a verdade. Quando a pessoa é conservadora, normalmente ela se transforma conservadora porque ela já foi esquerdista um dia. Geralmente. Sim. Tem gente que não, mas foi o meu caso. O socialismo ele é apaixonante. A gente tem que admitir. Quando você é jovem. Exatamente. E você não tem ainda uma estrutura emocional, né? Uma estrutura emocional formada com um bom discernimento para entender que aquilo não é o caminho. Aquilo ali é como se fosse um oásis. Você está andando num deserto e ele está sendo... porque é uma droga que seduz, né? No final das contas, ele acaba sendo isso. Porque quando você dá os exemplos dos lugares onde ele não deu certo, qual é a justificativa? Ah, mas ele foi corrompido. Ah, mas ele não foi corretamente aplicado. Deve ser uma coisa dificílima, porque ninguém acerta. É sim. Exatamente. Né? É porque o ser humano é corrompível. Né? Eu fiz uma pergunta hoje, acho que foi hoje de manhã, e ninguém respondeu até agora. Eu desafiei o esquerdista a me dizer qual foi o país que o comunismo deu certo. Inclusive, eu coloquei um vídeo meu, vai entrar no ar amanhã. Justamente algumas pessoas que entraram, falo que são os militontos, né? Entraram nas minhas redes sociais e eu perguntei as mesmas coisas. O melhor país socialista para se viver hoje com a liberdade que você tem. O que foi mensalão, petrolão, para você defender tanto a esquerda no Brasil? Eles não sabem absolutamente nada. Então, a minha estratégia, você tem que debater, eu não debato. Eu acho que a educação é o melhor caminho para você dar um entendimento para eles. Então, eu utilizo isso dentro da minha aula. Porque é muito melhor. Eu vou semear sementes melhores do que essas podres que já estão aí. É mais proveitoso. É muito mais, é muito mais. E o legal, assim, eu gosto dessas brigas, assim, porque assim, é muito gostoso quando você debate com quem tá te entregando narrativas enquanto você tá carregando a verdade. É verdade. Então, assim, a pessoa chega a ficar com raiva. Esse dia eu tava conversando com uma moça no meu Instagram. Ela, mas eu sou esquerdista, não adianta. Eu falei, minha filha, eu já fui esquerdista. Professora e pedagoga. Eu falei, minha filha, eu já fui esquerdista, infelizmente. Ela assim, não, mas
O Bolsonaro só defende o empresário. Ela me falou várias coisas. Essa foi a primeira, a explicação que eu dei para ela foi a seguinte: vamos fazer o seguinte, assim, ó. Bolsonaro tá facilitando a vida do empresário. Legal, né? O que acontece se o empresário ficar... Se o empresário quebrar, ele vai ser um empreendedor. Só que o cara que trabalhava para ele vai ser um desempregado. Exatamente. Então você tem que facilitar a vida do empresário, porque é ele que vai gerar emprego para a população. Ela não vem com essa conversa assim, minha filha. Não. É que assim, a solução deles para a iniciativa privada é o quê? É emprego público. Exatamente. É emprego público. Todo mundo tem que ser concursado. É. A pessoa não raciocina. Onerar cada vez mais. O salário dela que cai ali todo mês não é um salário que vem de uma produção, é um salário que vem justamente de uma expropriação. Exatamente. Eles que adoram usar essas palavras, É. você está sendo expropriado através do imposto. Com certeza. Exatamente. Não é isso. É exatamente Não é isso. isso. Onerando cada vez mais o Estado. E quando o que nós queremos é que o Estado diminua cada vez mais. Menos Não é- Estado, né? Porque o Estado não produz Nós não precisamos, o riqueza, Estado somos não nós que precisa. produzimos. Eu cheguei lá no serviço outro dia, eu falei pro rapaz assim, vem cá, bem lógico. O terminal ao qual nós trabalhamos, o que ele faz? Ele armazena container, a gente coloca nos navios, beleza, é uma transportadora, né? De navio, de containers, é uma transportadora, certo? Esse é o produto. Ele tem que pagar o nosso uniforme, nosso salário, o vale transporte, vale refeição, isso Os tudo. encargos sociais. Todos os encargos sociais, mas ele tem um produto que é o armazenamento dos containers, certo? Certo. E qual é o produto do Estado? Como assim? Eu falei assim, o produto do Estado são impostos. São os impostos. Quanto mais empresa pública, mais imposto nós vamos ter que pagar. Ele falou assim, poxa, você tem razão. Eu falei assim, por isso que a gente quer menos Estado. Mas eles têm Eles não uma têm mentalidade que dá raiva Mas de eles não aprenderam isso, Carlos. Na verdade, isso aí a gente tem que ensinar na escola, a diferença entre liberalismo e neoliberalismo, os porquês. Mas tudo isso é muito suprimido dentro da educação. O interesse, você pega, juro por Deus, você pega o material de ensino médio, o que tem lá, só os temas. É assustador. Racismo, Sim. Feminismo, machismo, apropriação cultural, são coisas que deixam. Eu queria saber o que é isso no Brasil. Sabe o que acontece? A mulher branca não pode usar o turbante que está se apropriando de um traço cultural da negra. Mas Mas a negra eu pode nasci usar no cabelo estado. loiro, que é Não, aculturação. eu nasci no estado da Bahia. Só um minuto. Mandar um abraço pro Elias do Carmo, pro Nelsinho, o grande Nelsinho, que está toda semana, trabalha comigo, Nelsinho. Mandar um abraço pro Ivan Elias dos Santos, jogamos junto no Tsunami, grande Ivan, pro Alex Ribeiro. Alex, um abraço, meu amigo. Pode falar, meu querido. Vamos lá, só para dar sequência aí, Carlão. Ivan Elias dos Santos Júnior, prazer participar e ouvir meu grande amigo Carlos Revolta. Que Deus permaneça te abençoando e o elevando ao êxito maior. Vamos lá, tem bastante participação aqui, tá? Muito. Vamos lá. Tem aqui a Márcia, o Fischer VB, boa noite. A Márcia Santos Dias, acho que é sua irmã, viu, Lídia? Boa noite a todos. Boa noite, Lídia Freitas, minha irmã. Equipe Juntos Somos Mais Fortes. Parabéns, Lídia. Aqui o Bela Vitória 21 dando sinalzinho de joinha. Aqui, boa noite, Soldado 630, Pascoal 630, Pascoal. Márcia, sou direita conservadora, com muito orgulho. Parabéns. Márcia Santos Dias, a esquerda é burra e lamentável. É a Márcia que está falando, hein? O Fischer, boa noite, Vini. Boa noite, Tem Fischer. Obrigado por ter pergunta, hein? avisado pelo microfone. Equipe Juntos Somos Mais Fortes. Como explicar para os jovens que pessoas como a Anitta não podem ser levadas a sério, pois não vivem a realidade dos brasileiros? Tem mais uma outra pergunta, mas estou primeiro lançando essa daqui. Por favor, quem vai responder? A professora. Vamos deixar a professora começar. Bom, a Anitta é uma pessoa que ela vive num mundo que não é dela, ela é uma bolha, ela vive uma bolha,
Né? Não é a realidade de nenhum dos fãs daqui do Brasil, porque lembra da polêmica da multa, que ele ia pagar um preço de uma Sim, uma bolsa, né? Uma bolsa. Quisera eu ter uma bolsa, não precisava ser de 50 mil. A Anitta não é referência para ninguém, uma pessoa que não sabe a diferença entre um vereador e um deputado. Meu Deus, eu vi isso. Né? Um deputado municipal. Deputado municipal foi demais. É mais uma das artistas, das chamadas artistas, porque para mim ela não tem talento nenhum, né? Não. Que vivem da lei Rouanet, viviam da lei Rouanet, do nosso sangue, do nosso imposto. Então, eles querem lacrar. Então, quem lacra, meu filho, muitas vezes não lucra, né? Não mesmo. Então, muita gente aí que abraçou essa causa de lacração está aí agora vendo navios. Eu tô achando tão linda essa campanha que estão começando a fazer de novo, porque ela está me remetendo a um passado recente de 2018, que era o Ele Não, né? Sim. É verdade. Sim, Exatamente. tá uma campanha tão bonita, tão legal. Como é que é a campanha que eles estão fazendo agora? Cala a boca, já morreu, Cala a boca, né? já morreu? Cala a boca, já morreu. É mesmo? Cara, Aquele senhor sexagenário de rosa, lá no Loucas pra Lula. Tem uma coisa boa no nome dele, que acho que é o segundo nome. Só. Santos. Santos. é incrível, cara, como assim... Você pega os artistas que apoiam isso. É uma vergonha. Mas é interesse financeiro. É interesse financeiro. Então, porque não tem nada Se o governo ideológico. começar a dar dinheiro para eles, eles mudam de lá rapidinho. E eu vi um negócio tão legal hoje. Tem um vendedor de bandeirinha que, se eu não me engano, eu acho que eu já ouvi, ali na Avenida do Estado, quando a gente sai ali da Ricardo Jafé, para pegar a Avenida do Estado, né? Ele tem um vendedor de bandeirinha, e aí ele tava com a bandeirinha do Lula e do Bolsonaro assim. Aí o cara perguntou para ele, poxa, qual que você tá vendendo mais? Aí ele falou, eu vendo 8 dessa para 2 dessa. 8 do Bolsonaro para 2 do Lula. Aí ele falou assim, mas por que você acha? Porque as pesquisas estão mostrando totalmente diferente, mas o que está acontecendo? Ele assim, meu amigo, quem paga essas pesquisas é o Plim Plim. Enquanto o Plim Plim não está recebendo mais do governo, que é o nosso dinheiro de imposto, aí eles estão fazendo propaganda contra. Aí eu falei, caraca, um cara vendedor ambulante. Sim. Isso me deu uma alegria tão grande, porque assim, as pessoas começaram a procurar entender o mínimo da política. Então acabou aquela história política, não se discute. Claro, sim, claro. A gente falou semana passada, claro. Sim, Carol, tem mais uma pergunta aqui da equipe Juntos Somos Mais Fortes. Para você, acho que é para você, Lidia, para as mulheres que estão aqui, né? Como falar em empoderamento para as jovens que de alguma forma se espelham em cantoras como Luísa Souza e Anitta, que com suas músicas que pregam o sexualismo feminino de forma vulgar? Bom, qual das duas? Você quer responder primeiro? Quer responder? Olha, o meu primeiro conselho é olhe para a sua mãe. Primeiro exemplo vem de casa. Olhe para sua mãe, olhe para sua avó, olhe para suas tias, olhe para suas primas. Esses são os exemplos que você tem que seguir. Os exemplos que vêm de dentro da sua casa, da sua família. É aí que está a sua formação. É aí que está o padrão moral, é aí que estão os valores, é daí que você tem que tirar o exemplo para seguir sua vida, e não de quem está fora. Pelo menos essa é a minha opinião. Doutora, é o que eu penso. É o que eu penso. Lídia, agora está com você agora. Bola para... Não, eu concordo com você, porque quando a gente tem uma família estruturada, a referência é a nossa mãe. Mas eu trabalho com crianças que não têm uma família tão estruturada assim. Exato. Então, muitas vezes, eu não posso usar essa fala, um ídolo, né? Eles vão buscar fora um ídolo que não tem em casa. Então, o que eu mostro? Primeiro eu falo da minha história, e depois eu busco na história do mundo mulheres que tiveram muito valor, que foram crescendo realmente de uma dificuldade, se tornaram... Esse movimento, professor, eu não sei se você me permite questioná-la, acho que talvez você concorde ou não comigo. Se a gente parar para pensar, esse movimento que ficou atenuando o sexualismo feminino, ele começou lá com a Madonna, né? E depois veio crescendo. E também é um pouco de culpa nossa. E diminuindo. Deixamos. Diminuindo. Se você pegar da Madonna, depois veio a Katy Perry, não sei o que lá, e foi diminuindo a roupa. Se você pegar, veio diminuindo de lá. Mas você vê... Mas é verdade. Quando eu estava vendo uns vídeos... Quando era criança, eu não percebia, sinceramente. Eu estava vendo alguns vídeos, alguns programas do show da Xuxa. Isso agora. Era um absurdo. Não, eu tava vendo outro dia, eu pensei, que isso? Isso era o show da Xuxa? Essas roupas que ela Lembra da banheira do Gugu? Eu também, domingo. Isso aí foi, eles, assim,
subjetivamente foram colocando... Inocentemente, né? Inocentemente. Mas é o que eu estava falando para você, veio de uma forma muito homeopática. Muito de 85 para cá, já começa esse processo de destruição na moralidade Foi da quando a família, esquerda da educação. começou. Porque assim, até 64, eles tentavam ganhar no modelo marxista, lá, de Uhum. revolução, armas. Quando eles viram que não deu certo, eles optaram pelo modelo grancista, que é mais Exatamente, devagarinho, né? Entrando. E as pessoas querem que o Bolsonaro mude isso em 4 anos. Né? Exato. Exato. Nossa, e ainda falta abandonando as pautas. Meu Deus, dá Como? vontade de pegar um tijolo Não, assim, sabe? Por que- falando nisso Escrever aí, assim, pautas. E pá, eu queria toma saber, aí, quero saber agora que você falou isso, como que vai ficar aquele pseudo-conservador que falava assim, olha, eu não vou votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é muito radical, a gente precisa de alguém... Radical. A gente precisa de alguém mais ponderado, como o Sérgio Morno. Aham. Sérgio pessoas- Morno essas- agora. Agora o Sérgio Morno, que agora está morto e que abandonou a campanha. Que campanha, né? A pré-campanha. Olha, Essas pessoas são as mesmas que falam que campanha ele é não tem para governabilidade. campanha para quem tem chance de ganhar. Exato. Quando você está concorrendo com o nulo e com o não sei, Não, ele que desistiu, tá na frente do Glória. Ditadória, que hoje o show do Ditadória à tarde. Ele tá perdendo a margem de erro. Eu não sabia, a minha esposa estava assistindo, né? Aí eu não sabia se era o Dória ou se era o dele mesmo, o Tom Cavalcante. Eu falei assim, caramba, quem será que é? O Dória ou o Tom? a Glória, né? Ele Não, falou ele- Glória. Glória. Ele xingando o cara na coletiva. Bobão. entendeu? Seu bobão. Bobo. Não, ridículo. Mas é um ele bobão. foi sensacional, né? Não, mas o Cavalcante. O Tom, eu não sabia se era o Tom ou... Eu não vejo a hora do Hipócritas pegar esse vídeo pra Não, Vou zoar. pegar aqui mais participações. Tá? O Luiz Leite, boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Deus, A Márcia Santos Dias, é verdade. E nós somos as ruas com hashtag ele sim. Aí, Luiz Leite, um abraço a todos os apresentadores, em especial a Lídia Freitas. Obrigada, Luiz. Márcia abraço, Santos viu? Dias, Bolsonaro, quanto mais bate, mais ele Mais quer. Mais indicado. Olha lá, Luiz Leite aqui participando bastante. Todos crescemos vendo o programa da Xuxa. Infelizmente, empurraram goela abaixo em nossa infância. Ainda o Luiz Leite. Moro está em queda livre. De candidato a presidente, foi rebaixado para candidato a deputado federal. Tem participação aqui também no Facebook, que é da Kátia S. Duarte. Ela está dando aqui um olá aí para vocês. Obrigada, Ah, Cátia. Cátia, Boa noite. beijo. Tudo bem? Segue o jogo. Vamos lá. Lídia, Olha, deixa vai eu falar, meu amigo. Vocês viram que no Lollapalooza aconteceu um negócio interessante. Lula Palusa. Hoje conseguiu ver alguma coisa interessante? Não, interessante porque Teve assim. uma ventania, ele Não, mostrando? interessante porque eu gosto de E levando coisas. as câmeras do Plim Plim? Eu gosto de coisas que fazem a gente pensar. O D2 falou assim, na hora que ele xingou lá, que ele falou olê, olê, olá, lolá, lulá. Ele falou lolá, lulá. Uhum. E aí depois ele falou assim, eu quero dar um recado especial para os jovens. Esse genocida defenda os seus avós. Esse genocida está enganando os seus avós. Bom, Tipo assim, a pessoa que deve ter lá seus 60, 70 anos, que viveu uma vida de batalha, passou por uma revolução, passou por um processo de conflitos, que viu a história do Brasil, vai ser enganada por uma criança que não sabe nem o que é escutar um não. Exatamente. Coitadinho. Pensou errado. Assim, eu fiquei abismado com esse cara, esse maconheiro infeliz. porque, assim, Maconheiro, olha. que cara nojento, meu. Que cara nojento. E não dá para esperar muita coisa, Não. né? Eu não tenho... Também é outro que Porque o precisa Tico do e o nosso Teco, precisa. quando se encontram, eles não fazem assim. Tipo, não cumprimenta. Porque Bate a eles, cabeça, né? Eles não sabem nem para onde estão indo, É. né? O Tico e O o Teco. cérebro ele já está Falando pro jovem não desmantelado. deixar o Bolsonaro enganar os avós. Não, As mas, tias do cara, Zap, as eu tias não do consigo Zap. entender o porquê dessa gana nos jovens se o ladrão Tá em primeiro lugar. primeiro lugar. Se o ladrão está em primeiro lugar, não precisa se preocupar, não. É, Carlão. Só que o tiro saiu pela culatra, Ai, né? gente, Porque o que se sensacional. levantou de jovens dizendo que são bolsonaristas foi Nossa, sensacional. olha, é como você estava falando. Teve o mesmo efeito do ele não. Exatamente. Ah, não é para votar? Ah, não, então agora que eu voto mesmo, Exatamente. entendeu? E assim, percebam que todas as vezes que um determinado grupo
começava a ser mais agressivo, ter um tom mais agressivo, uma atitude mais agressiva em relação ao Bolsonaro, aí se levantava justamente o pessoal da direita e vinha e apoiava. Quem tem mais apoiador jovem e mulher sem ser ele? Você conhece? Ele é o único homem que eu conheço que tem homem que briga por ele. Mas ainda tem uma coisa muito bacana que está ajudando, é que, graças a Deus, nós temos a internet. Sim. O que está levantando de falcatrua do Lula, e o pessoal está compartilhando muito isso. Então, isso ajuda bastante também o jovem ter uma percepção, pô, mas o cara era ladrão, né? Exatamente. Você falou sobre a internet? Eu vi, Carlos, até participar um pouquinho aqui também, Lídia, para você. A gente está passando por momentos difíceis no país, né? De tudo isso que nós estamos conversando, hoje acompanhando aí as mídias, né? As TVs, sobre o caso do Daniel Silveira. Sim, né? sim. Então, a imposição do ministro, né, do STF, tudo que ele está fazendo, tá, assim, vamos falar aqui a língua do povo, né? Tudo errado. Né? Então, erro em cima de erro. E assim, nós aqui, o povo brasileiro, né, que dizem que nós, né, representamos, ficamos atônitos, olhando tudo, sem poder fazer nada. Nós ficamos indignados. Não sei se vocês se sentem da mesma forma. Nossa, olha, foi a primeira vez na minha vida, de ontem para hoje, que eu peguei, que eu tenho Twitter desde 2012. Foi a primeira vez que eu setei o dedo no Twitter, foi ontem. Mas tem que fazer. Porque assim, já não tem mais espaço no Facebook, Instagram não tem alcance, o WhatsApp não adianta nada, porque nós ficamos nos mesmos grupos. Então foi o único lugar que eu vi, foi a minha válvula de escape. Então eu fui para o Twitter ontem, entendeu? Assim, você como advogada, poxa, eu até liguei outro dia para um amigo meu, já citei isso aí, que eu falei assim, vem cá, que no curso de Direito ele era fã do Alexandre de Moraes, defendia, tinha o livro do Alexandre de Moraes. Quem não leu? Aí eu perguntei para ele, e aí, o que você está fazendo com... O que você fez com o livro? O que você fez com o livro do Alexandre de Moraes? Continua seguindo, ele falou assim, Carlão, sinceramente, eu ateei fogo. Porque ele não defende aquilo tudo, ele não defende nada do que está escrito ali. Ele, sinceramente, para mim, o Alexandre de Moraes, ele não escreveu aquele livro. Ele não entende nada de direito constitucional. Ontem, o Lesier Martins estava se manifestando sobre esse assunto e estava falando que na sabatina ele perguntou coisas do livro, de trechos do livro, e ele não sabia explicar. Meu Deus. E o próprio Lesier Martins lá se pronunciou, falou, olha, não sou favorável à ida dele para o Supremo. Alunos dele entraram com uma petição para não aprovarem na época, e não deu, acabou não dando em nada, infelizmente. Ele não entende nada. Mas aquelas três letrinhas poderosas falam mais alto, né? Começa com P e termina com C. Tem outro C no meio. É verdade. Tem outro C no meio. Né? Acho que a indignação que você sente nesse caso é igual a minha quando dizem que Paulo Freire é o patrono da educação. Né? É ofensivo, né? Alguém que leu Desconstruindo Paulo Freire? Você chegou a ler? Ainda não li. Eu quero ler. Só vi Tem o comentário volume 2. Tem o 1 e tem o 2. Eu tenho o PDF aqui. Tem? Pode compartilhar. Pode compartilhar. E aí, quando eu fiz a minha faculdade de Ciências Sociais... Gente, eu vou dar um prêmio para os nossos ouvintes aí. Eu vou compartilhar no Drive e vou colocar na descrição do vídeo depois. Você coloca lá o link do Drive com o livro do Paulo Freire. Desconstruindo Paulo Freire. Ótimo, Aí isso as mesmo. pessoas pegam lá no YouTube. Beleza, pessoal? Muito obrigada. Isso, a gente tem que incentivar, que a senhora esteja fazendo isso, os nossos jovens a ler. Sim. Porque a leitura, o conhecimento agrega muito na nossa vida, né? Por favor, né? Algumas literaturas que realmente valem a pena. Com certeza. Eu vou te falar uma coisa, 90% dos professores que levantam a bandeira de Paulo Freire sequer leram o livro dele. Eu tenho certeza disso. É porque é bonitinho, aprenderam que é lindinho, que ele é o patrão. Tu pega uma universidade aqui em Santos, Semana Paulo Freire. Nossa, que absurdo. Meu Deus do céu. E aí, na universidade. E é terrível, né? Eu tive que engolir, porque
Os professores já eram desse jeito, né? Os Uhum. professores no meio da aula, militando. E me fala uma coisa, você foi de uma profissão para outra. Então, primeiro você estava na PM, né? Vou te contar a minha vida. A gente quer saber, a gente quer saber. Eu estava até rindo quando eu cheguei aqui. Nessa sua transição para a atividade de professora, né? Primeiro, por ser conservadora. Segundo, por ser egressa da Força Policial. Então, como que foi a receptividade? Na verdade, eu gosto de desafio. Eu só trabalhei em área crítica, né? Eu trabalhava na polícia e meu bico nunca foi em segurança pública. Eu trabalhava dentro da área da saúde, 14 anos na enfermagem. Nossa! E o pessoal brincava, tu bate de manhã para cuidar de tarde, fazer uma função do outro, nada disso. Não faço nada. Eu quero só fazer uma parte, parabenizar, né, todas as mulheres, né? Porque, veja só, isso já... Não vamos dizer que nós somos antigos aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas a luta, né, vem, né? Porque o que a gente está vendo hoje aí, né? Um disparate, as crianças, que a gente acabou de falar dos artistas, e você já naquela época, a tua preocupação era que sabe trabalhar um horário e trabalhar outro horário. São poucas as mulheres que naquela época que enfrentavam isso, que se dedicavam para esse, né? Não para falar que a minha esposa também trabalhava de manhã, tarde e à noite na área de educação. Então, isso nós temos que sim parabenizar as mulheres por essa luta. E não são poucas as mulheres, lógico que agora a gente está vendo muito mais esse empoderamento das mulheres em várias áreas. Eu acho bacana isso que você está falando, porque, na verdade, aqui no Brasil a gente já tem um espaço amplo para as mulheres. As mulheres trabalham onde elas querem. Esse negócio de mimimi, de ser inferior, não. Você se coloca numa condição de inferior. Exato. Né? Porque eu fui lá e enfrentei num espaço totalmente masculino, e hospital também não é nada fácil também, é um ambiente onde as mulheres ficam com serviço pior que a da enfermagem, ou cuidar, não é no médico, ou no cuidar, né? E aquilo é diário, com contato com aquele sofrimento. Exatamente. Né, assim, eu nunca parei para reclamar de onde eu chegaria. Eu sempre agradeci de abrir um espaço. A gente tem que ir, tem que enfrentar. Eu falo isso para as minhas alunas, vocês têm que enfrentar a vida, vocês não têm que ficar esperando. Esse é o se empoderar, sim. Você se colocar no seu lugar e seguir em frente. E não ficar esperando trazer isso para você, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu senti realmente uma dificuldade, 18 anos de idade, ter que morar em pensão, não é como pensão aqui em Santos, é um ambiente horrível. É horrível, Paulo, né? Imagino. E aí a gente viu que, com o passar do tempo, a nossa persistência de se manter ali dentro, assim, o ambiente é muito ruim, não é só para as mulheres, para os homens também. O ambiente da polícia, ele é muito tenso. Você sofre pressão dentro e fora da sociedade, por parte da sociedade. Então, é um ambiente que é muito, muito tenso, mas nós permanecemos ali, e hoje as mulheres trabalham em todas as áreas da polícia. Mulher pilotando helicóptero, comandante de batalhão. A minha última escola de sargento era uma comandante para 23 pelotões de 50 pessoas, cada pelotão. Que especial, né? E ela levantava, gosta de um bom dia, todo mundo se derretia para ela. Com todo o carinho que ela tinha, ela conseguia comandar eles de uma forma muito especial. Então, eu acredito. É muito bacana isso, sabe? Eu não acho que a mulher hoje ela é tolhida das coisas, principalmente aqui no Brasil. Você vê mulher pedreira, você vê mulher motorista. Exatamente, lá no terminal do trabalho no YouTube, tem... gente, no YouTube tem uma moça lá, eu esqueci o nome dela, que ela ensina tudo. Como é que você vai fazer uma instalação elétrica, como é que você vai amassar a parede, como é que você vai lixar. Meu marido não faz, eu também não. Eu não sei fazer nada. Ai, que eu faço. Não, e outra coisa, uma vez teve uma pesquisa dizendo que na construção civil, quando as mulheres começaram a trabalhar em construção civil, a economia de material foi fantástica, a primeira coisa. E a segunda coisa, a qualidade do acabamento. Por quê? Porque a mulher é muito chata, ela é minuciosa, ela é mais detalhista. O homem tem uma visão assim mais geral das coisas, é mais assim, né? Por isso que eles são mais atirados, mais doidos. A mulher não, já vai, não, peraí. É mais cautelosa, calcula tudo. Você vai matar, cuidado ali. Esconde o cartão do marido. Não, comigo é o contrário, eu procuro onde que tá, ele esconda de mim. Deixa eu só, tem bastante participação aqui, continua mais aqui, vamos lá, deixa eu só ver aqui onde eu parei, tentar me achar aqui, Carlão, vamos lá.
O Luiz Leite de novo. Sugiro a todos que tenham oportunidade de tempo para verem os vídeos no YouTube do Brasil Paralelo. Sim, Márcia com certeza. Muito bom. Santos Dias. Márcia Santos Dias. Com certeza se levanta a bandeira jovem bolsonarista. E hoje, uma brasileira que mora na Itália, amou o vídeo dos jovens que vão votar em Bolsonaro. Eu conheci eles no Instagram. Carlos Bernardi, faltam 185 dias para o Tarcísio chegar. Opa, grande Tarcisão! Equipe, juntos somos mais fortes. Vocês acreditam que algum pré-candidato é de direita realmente? E se for eleito, está alinhado ao presidente realmente? Você está fazendo uma pergunta. Posso responder essa, Carlão? Para o pessoal aí. Gente, a gente precisa pesquisar. A primeira fonte que a gente pode pesquisar para votar num bom político é ver quem que está com o Bolsonaro desde lá de 2018. Sim. Segunda coisa importante para a gente ver, tem o ranking dos políticos, que isso também é muito importante dar uma olhada, porque você consegue saber o que eles votaram, o que eles votaram pró, o que eles votaram contra, como é que tá a ficha dos caras. Então, o ranking dos políticos também vale muito a pena ser acessado. Sim. Entendeu? E se você quer votar num cara alinhado com o Bolsonaro, acompanhe o programa Vira Direita. Acompanhe o programa Vira Direita. A gente tem batido sempre nessa tecla. Todo o programa fez até um ano que o programa fez essa semana, né? Um ano que nós resolvemos começar com o programa. E a gente, há um ano, vem batendo nessa tecla de que temos que não só reeleger o presidente, nós temos que votar em deputados alinhados, não é com o presidente, é alinhados com o Brasil, com a pauta brasileira, a pauta conservadora. Eu quero mandar um abraço aí pro meu amigão, Tenente Mozart Aragão. Um abraço, Tenente Mozart. Tá sempre assistindo a gente aí. Estamos contigo, Estamos contigo, hein? Deputado federal. Contigo, hein? Deputado federal, se Deus quiser, né? Vai, eu tenho certeza. E eu tenho trazido aqui, né, vários pré-candidatos a estadual. Opa, a senhora, né? Opa, tô aqui. E se tem um cara que é da confiança do Bolsonaro, que não vai fazer que nem é o Tenente Mozart, porque é o cara que tá na retaguarda dele o tempo todo, né? Sim, com certeza, fisicamente. Né? Fisicamente, tá sempre ali, ó, tá? Ó, você saber quem é, você saber quem é o Mozart Aragão, quando o presidente for lá no cercadinho, dá uma olhada em cima do pescoço dele, assim, ó. O lado direito dele. Você vai ver que tá ali, ó. Tá ali, ó. Coloquei o link para você, tá? Ok. Vamos lá. Parabéns aos convidados e ao programa. Luiz Leite ainda. Tarcísio já chegando. Carlos César Bernardi. É isso aí. O Equipes Juntos Somos Mais Fortes. Hashtag chama o Tarcísio. Márcia Santos. Não, já fiz o convite, já. Parabéns pelo programa, pessoal. Está ótimo. Lídia Freitas, minha irmã, meu orgulho. Equipe Juntos Somos Mais Fortes. Pergunta se algum de direita de Santos. A equipe Juntos Somos Mais Fortes. Ranking dos políticos tem o deputado Giga Peixoto na 14ª posição. O Luiz Leite, vamos trabalhar arduamente para elegermos o Tenente Mozart para deputado federal. Solicitação do capitão Bolsonaro. Exatamente. Carlão, só para fazer aqui um adendo, eu tive a honra e o prazer de poder servir a Força Aérea Brasileira, na qual eu era atlética na época. Pasmem. A gente está falando aqui do empoderamento das mulheres. Eu tive a honra de trabalhar com 3 mulheres. E eu era subordinado a elas. Sargento Rosângela, Sargento Palaci e Sargento Célia, ambas da Esquadrilha de Saúde. E no quartel inteiro não tinha mais mulheres, só essas 3 que trabalhavam no departamento que eu estava. Olha só, bom, né? Parabéns para elas, né? Professora Lídia, uma hora te chama de sargento, outra te chama de professora. Não tem problema. É tudo. São funções que eu tenho muito orgulho, né? Ela perguntou como que eu passei para a área. Quando você saiu, né, que você foi atuar como professora, como que foi quando você chegou na universidade? Porque eu dou aula para fundamental e médio, na verdade. Tá. Né? Tá. E eu acho que foi bem bacana, uma experiência bem legal, porque eu gosto muito de estar lidando com gente. Acho que só se dá bem em ambiente que tem gente que pode gente mesmo, né? E assim, na verdade, as crianças também ensinam muito para a gente. Eu aprendo muito com eles, o modo de pensar deles, às vezes, é bem
intrigante, eu tenho que trabalhar alguns conceitos meus também, porque a gente tem que se atualizar também, Sim, né? sim. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. Eu tinha saído da polícia, já tinha me aposentado, estava na área da saúde, e de repente me chamaram para a escola. Eu falei, vou encarar isso aí, eu estou amando o que eu estou fazendo, né? Porque a gente pode deixar um legado para eles de alguma coisa positiva. Sim. Eu acho que a minha missão nesse sentido é justamente ajudá-los a sair desse buraco que a educação abriu para que eles caíssem lá, se tornassem militantes, que 90% militância, 10% Vala acadêmico. comum, né? Então, acho que eu tenho um trabalho importante nesse sentido. Abracei a missão. E você se colocou à disposição do nosso Estado, está se colocando, né? À disposição do nosso Estado. Sim. Você é pré-candidata a deputado estadual. Pelo PSC. É muito legal essa atitude sua de ocupar espaço. Eu posso, inclusive, te falar, eu não sei se você... Eu sei que vocês estão aqui apoiando o Mozart, mas eu posso falar também... O Mozart é federal. Não, mas quem eu estou apoiando no federal poderia falar? Claro, você é conservador. Poxa, você é conservador? Sim, na verdade é o 14º deputado mais atuante do governo Bolsonaro. Uhum. E ele tem muitas políticas públicas em relação à saúde. E, na verdade, eu não iria sair, mas por conta da atuação dele, que é muito bacana. Inclusive, ele teve aqui em 2020, deixou uma emenda de R$260 mil para as obras do SUS na Santa Casa, que estão trabalhando muito bem, atendendo muito bem aqui. E aí isso me estimulou, esse projeto todo de deputado estadual, porque eu sei que eu vou estar apoiando uma pessoa também, assim como o Mozart, que vocês estão falando, né? São pessoas, nós precisamos agregar pessoas boas, pessoas de luta, pessoas que dão a cara para bater, né? Então, acho que aqui nós estamos um grande time para eleger o máximo possível de pessoas que estejam ao lado do presidente. Essa é a nossa ideia. Né? Então, quanto mais pessoas boas do lado dele, mais sucesso a gente Vocês podem perceber que a esquerda está se organizando. Sim. Essa ideia do Boulos vir para deputado federal é por quê? Porque o Boulos, querendo ou não, ele vai ser um puxador de voto. Vai. A gente sabe disso, que haverão vários esquerdistas que votarão. Quem é o deputado? Guida Peixoto. Se vocês quiserem buscar, a história dele é fantástica. Legal. É um menino que veio assim... Do nada mesmo, a primeira eleição que ele se candidatou, ele é um cara muito querido no interior, Tatuí, então é uma pessoa que trabalha muito. E assim, a gente não está aí... São pessoas assim lá, eu acho que a gente consegue... É o que nós precisamos fazer, né? Você vê que no momento, qual está sendo a maior dificuldade do governo Bolsonaro? Tirando, claro, o STF. É justamente o próprio Congresso. Você vê, são 513 deputados, desses 513, quantos pertencem ao chamado Centrão? Nossa, é a maioria, né? Com quem ele não pode contar. Não. Então, inclusive, agora existe até um novo termo que está sendo cunhado aí pelo pessoal pelo Sérgio Moro e tal, que é como é que é o... Não é São... Ai, meu Deus, eles colocaram centro democrático, alguma coisa assim. Não, é coisa da esquerda, né? Ela coloca o centro democrático. Para não chamarem de centrão, então é centro democrático. Centro eles se apossaram da palavra democrático. Entendeu? Então, é assim, mas na verdade é para jogar uma tinta em cima do que é um palavrão hoje, que é o Centrão. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Júnior. Fala Centrão. Verdade. O Júnior é nosso amigo aí, meu amigo, dono da empresa Top Bridge, e nós estamos em conversa aí para ver se ele consegue apoiar o nosso programa. O Francisco Tunes Júnior, grande empresário. Mandar um abraço também. Agora é o merchan. Momento do patrocinador. Mandar um abraço para o Rony Motors, que tem nos ajudado aí. Nós estamos preparando aí o comercial dele para colocar também. Grande Rony, um abraço, meu amigo, acredita na causa, está ajudando porque acredita mesmo. Isso é importante. Isso é importante. E você aí, empresário, que quer nos ajudar, eu vou deixar na descrição aí meu telefone, pode procurar, a gente divulga nas nossas mídias sociais. Te manda o release do programa. Te manda o release do programa todo, para você saber. O nosso intuito é esse. Propagar cada vez mais o conservadorismo, porque nós precisamos, como foi no começo do programa, né, resgatar essa paixão patriótica. O que me admira no presidente é isso. Ele conseguiu acender essa chama patriótica no país. Cara. Isso é maravilhoso.
É emocionante, É né? emocionante. Eu fico emocionada de ver a maneira como as pessoas se manifestam, com a veemência com que elas fazem isso e a felicidade com que elas fazem isso. Porque nós realmente deixamos tudo isso acontecer. Então, é uma obrigação da nossa geração estar trazendo isso de volta. No momento em que a gente deixou eles tomarem conta, né, do espaço que nós deveríamos ocupar. Exatamente. Sim. Né? Então, a nossa geração tem que Mas tomar esse foi o problema do nós, conservadores. O que nós... Qual é o que é o conservador? Ele quer acordar cedo, ir para o seu serviço, estudar, né? Vai para o trabalho, estuda, cuida da sua família, passeia, viajar no final de semana. E isso daí nós delegamos, confiamos nos políticos, delegamos essa função para eles e eles fizeram o que fizeram, né? Exato. Ocuparam esse espaço, deixaram a esquerda. Na verdade, a culpa foi dos militares lá atrás. Eu acredito sinceramente, porque... Que abriram a guarda. Não abriram a guarda. Não deveriam ter feito nem anistia de ninguém. Exatamente, abriram a guarda, aí o que aconteceu? Eles começaram... O Carvalho avisou, né? Eles começaram a se infiltrar e esse câncer para arrancar do nosso país. O Bolsonaro é a cura desse câncer, né? É a cura. Carlos, isso dói, viu? E é engraçado que depois que descondenaram o condenado, parece que reviraram as tábuas lá dos túmulos. Você viu quanta gente aparecendo na televisão? Erundina. Meu Deus, não. Desenterraram um trem de gente. Nem sem condição, né? Eu assistindo o pessoal, eu não acreditei naquilo. Porque é obrigado, eu estou assistindo a novela lá da Record, daqui a pouco aparece lá a Erundina falando. Mas eles pegam, eles ficam só falando do presidente. Na Erundina foi sacanagem. Mas é aquela certeza, né? Achando que na mente deles, se o Lula voltar, eles vão poder mamar. Mas o negócio e outra coisa, né? Eles acham que nós permanecemos no mesmo estado de letargia que nós estávamos antes de 2018, né? E que não estamos percebendo as coisas como elas estão se desenrolando. Você vê, não tem uma única vez em que esse sujeito venha dar uma entrevista, que ele falar uma palestra, que ele não coloque para fora toda a raiva em relação às coisas que aconteceram. Então, assim, as pessoas acham que o retorno de uma figura como essa vai ser simplesmente o retorno do governo do PT. Querido, não vai. Vai ser o inferno na Terra. Sim. Porque a primeira coisa que ele vai fazer, assim que ele tomar posse, né, que... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas se sei lá, no mundo distópico, acontecesse dele ser eleito e tomasse posse, imediatamente já estaria pronto, ele só iria assinar. Você quer apostar? É a nossa sentença. Sim. O primeiro da lista encabeçando, claro, seria o Sérgio Moro, né? Porque assim, ele personifica tudo aquilo que ele considera de ruim. Logo abaixo dele estaríamos todos nós. Ou seja, quem criticou, quem fez campanha, quem se declarou eleitor do Bolsonaro. Então, assim, paredão. E não fica achando que eu estou exagerando, não. Porque, assim, eu estou sendo bem... como é que eu vou falar? Bem boazinha, entendeu? Exatamente. Mas assim, nós não teríamos chance. Eu não duvido. Ratificado pelo ministros. Qual é o nome do outro lá, o que mudou de cara, o Duas Caras, o que fez a cirurgia, que é o mentor também dessa coisa toda. O Zé Dirceu. Sim, já está elaborado isso aí. Está tudo lá. Entendeu? Você está aí? Tem bastante participação. O Ivan Elias, né? Voltando um pouquinho lá atrás, um cantorzinho aí que nós falamos, sim. Ele disse assim: pior é que quem tem tempo em ouvir esse drogado, em toda a minha vida, ouvi apenas uma música dele, e se acho tal. Pessoas de cultura pobre ouvem pessoas de pouca ideologia. Lamentavelmente, esse maconheiro não poderia ser de outra forma. Aí nós temos aqui a participação também do Expedito da Cruz. Muito bom. Nazaré Diniz, parabéns pelo seu trabalho. Vamos lá. Tem mais agora aqui. Vamos lá para o YouTube.
Aí tem bastante O aqui. John tá Vamos lá. assistindo, hein? John Cage, O um Luiz, abraço. John, um abraço é pro John. John, nosso japa, Vocês nosso estão guerreiro tocando também. em um assunto importantíssimo. Devemos ficar atentos para elegermos deputados e senadores alinhados ao presidente, para que as pautas do presidente sejam aprovadas. O Luiz Leite, né, com bastante participação, a eleição de Tarcísio será importantíssima para que em 2024 as prefeituras se livrem das amarras do PSDB ou do trabalho árduo que devemos trabalhar agora para não passarmos por agruras em 2024. Ivete Marli, maravilhosa participação da amiga. Luiz Leite, censura nas mídias. Maria Laura, caso a esquerda volte ao poder. Exatamente. É isso mesmo. E falando do Tarcísio, Luiz, a gente faz parte do nosso projeto 2024, mas 2024 não chega a ser sem em 2022 acabar. Então, faz parte do nosso projeto ocupar o máximo possível de prefeituras no estado de São Paulo, né? Faz parte. Mas agora nós temos que trabalhar incessantemente. Aí eu estava assistindo a entrevista do Tarcísio no Pânico, vocês assistiram? Foi sensacional. Mas o que me chamou a atenção, aquele Milho, aquele jeito dele é muito inteligente. Ele né? é safo, cara. Que ele falou assim, olha, o que seria... o pessoal aqui não fala nada. Essa parte, para mim, foi sensacional dele. Se não fosse o meu grupinho do WhatsApp, para eu saber todas as suas obras, tudo que você fez, ele chamou atenção para isso. Porque você falou as redes sociais. Porque não espere que não vão falar. Do Carlos, ele falou, inclusive, da quantidade de obras paradas no país. Exato. Quando eles assumiram, o número de obras paradas, acho que mais de 3.000 obras, é coisa absurda. Boa. Bem lembrado, Cortez. A mocinha que falou comigo no Instagram, falou assim, o Lula fez muito pelo Brasil, muitas obras no Nordeste. Eu falei, que lugar do Nordeste tu mora? Eu moro em Pernambuco. Eu falei, você mora em Pernambuco? A água tá chegando aí, tu tá sabendo, né? Mas foi o Lula que começou. Aí eu falei pra ela aquela mesma coisa que eu falei nos programas atrás. Eu falei assim, caramba, vamos fazer uma analogia rapidinha aqui. Tu contratou um pedreiro pra construir uma casa pra você, tu pagou ele. Aí ele colocou um concreto no chão lá, subiu uma fenda de bloco e ó, sumiu. Com o seu dinheiro. Com o teu dinheiro. Aí tu chamou outro pedreiro foi lá, fez tudo, cobrou menos que aquele, levantou a tua casa, botou laje, telhado, rebocou as paredes e te entregou para você morar. De quem tu gosta mais? Desse ou do primeiro? Aí ela assim, tá, mas aí não tem comparação. Minha querida. É descer ou de shit, querida. Mas o que aconteceu? Tu vai gostar do cara que começa a obra e não termina? E o cara que termina tu não gosta dele? É sempre esse argumento que eles usam, incrível, Os únicos pobres que eu já ouvi falar que ele tirou da pobreza é o Lulinha. Os filhos dele. Deixaram de catar cocôzinho lá. Deixou de catar, porque para ser passaram a ser dono da gênio, Oi. Não, ele fez muita coisa, o Lula, só que fora do Brasil. Né? Nossa, Você terminou todas. Você terminou todas, Angola. E o Ivete Marli para Maria Laura. Super parabéns pela brilhante participação da doutora Maria. Obrigada. O Luiz Leite, tem que trazer o Luiz Leite. Vou convidar o Luiz Leite. Vou trazer o Luiz. O Luiz tá mais aqui, ó. A entrevista de Tarcísio do Pânico foi um show de aula e a declaração dele foi sensacional. Aceitar o desafio, o convite do capitão para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Exato, capitão. Jogada de mestre. Então, o Bolsonaro está fazendo uma coisa esse ano que ele devia ter feito em 2018. Ele deixou de se posicionar em alguns apoios estratégicos em 2018 e foi, talvez seja esse erro que ele está corrigindo agora que não garantiu tanta governabilidade lá desde 2018. No início, né? Porque por ser uma campanha nova para ele, porque ele ficou 28 anos na Câmara lá, mas foi uma campanha meio que nova. Sim. Tínhamos pessoas que avisam. A Maria Laura lembra que nós estamos quase que desde o começo do movimento conservador, que era o Direito a São Paulo. Nós tivemos uma reunião com o Eduardo Bolsonaro do Porchat e ele estava apoiando um certo cidadão. Um tal de São Vicente, na verdade, um tal de Júnior, que é um dos maiores canalhas da vida. Um dos maiores canalhas daquela Câmara.
E ele estava apoiando ele naquele momento. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu falei, Eduardo, faz isso não, filho. faz isso não. Foi exatamente o que eu falei pra Faz ele. isso não, filho. A Carla Zambelli olhou pra mim assim, olhou pra ele, ela tava junto. Eu falei, cara, pesquisa a vida dele. A família aqui. Não pesquisou. E assim, acho que eles estavam naquela ânsia de tem que ser, tem que um buscar apoio, blá, blá. Depois a gente jantou com o príncipe, você não tava, acho que nessa época. Não. Foi logo depois que a gente teve esse encontro, depois a gente foi jantar com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança lá no restaurante ali em frente do Itararé. Meu, você senta com as pessoas, você começa a entendê-las. Num momento com o príncipe, a gente falou, cara, esse cara não vai abandonar o bar. E é um dos caras que, olha, façam esse vídeo chegar ao presidente. Bolsonaro, conversa com o príncipe. Ele é um cara da tua base que talvez não esteja do teu lado. Não esteja do seu lado sempre. Moza, Renato Bolsonaro, que sempre nos assiste. Aproxime o Luiz Felipe do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, é um cara inteligentíssimo. Vai agregar. Nossa. Não é puxa-saco e tem a Constituição libertadora. Não, e outra coisa, o que a gente ganha puxando o saco dele? A gente nada. Eu sou um Harris mortal. Mas o Brasil pode ganhar muito. Né? O Brasil pode ganhar muito. Semana que ele se filiou lá, ele vai sair pelo Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa que vai agregar muito ao presidente. Assim, aquela Constituição que ele teve um trabalho espetacular. O que é aquilo, cara? Eu ainda não tive. Se vocês tiverem a oportunidade, Constituição Libertadora no Instagram. É um negócio assim absurdamente libertador mesmo. Eu vejo. Constituição Carol, só aqui, só para a gente dar uma atenção aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, nossos telespectadores, né? Certo. Dizer para eles que o programa está sendo transmitido pelo canal YouTube. Graças a Deus nós não tivemos problemas nessa semana. Graças a Deus. Sendo transmitido também pelas radios.net, Planeta Conexão. Lá, se tiver algum problema, só clicar lá, já tem como estar ouvindo o programa. Tá? Aproveitando aqui, Carol, a Marli, programa imperdível, equipe capacitada, Patriotas Verde e Amarelo. Wagner Caraúba, boa noite. Esse programa Ô, Vaguinho! Tudo bem, eu não sei se esse Caraúba é da minha idade, porque eu tenho um amigo que se chamava Caraúba que serviu comigo na base aérea de Santos. Se for, ele vai falar aqui. Vai falar mesmo. Legal. É verdade. Vamos retornar alguns questionamentos aqui que nós vamos fazendo para a Lídia. Vou fazer um posicionamento aqui sobre a importância de elegermos conservadores, porque eu acompanho bastante o nosso vereador, o Fábio. Sim. E aí eu vejo a luta que ele tem, porque ele é o único conservador. Olha, eu vou falar um negócio. O cara é mesmo. E é brabo, né? É brabo, o bicho brabo. Tem que ser brabo, tem que ser. É brabo. Meu amigo Fábio é brabo. É por isso, né? Por isso é brabo. Carol, antes de a Laura aqui dar sequência aqui a fala da nossa querida amiga Lídia aqui, eu quero até já aqui fazer um pedido aqui, né, ao ar aqui para vocês aí, para a gente pedir uma atenção para o Bolsonaro, para a causa dos deficientes, tá? Nós estamos com um problema aí e está pegando um pouquinho mal, né, certas colocações por falta de conhecimento, de entendimento. Eu estou falando porque nós somos ativistas, né, eu e minha esposa, da inclusão. Então, talvez não que nós queremos ser algo no país, nada disso, mas acho que talvez possamos contribuir para que eles entendam um pouquinho melhor, né, sobre a inclusão. O John fez uma sugestão para a gente, né, o Carlão? O John vai ser um deputado estadual que ele, de fato, ele vem lutar pela causa do deficiente. Então, assim, são nichos de público diferente dos nossos, de quem nós apoiamos. E é legal que o John vem com essa causa e ele vai trazer a... Caramba, eu esqueci. O John, se você estiver nos ouvindo, moça, ele falou, nós vamos trazer essa moça coloca aqui. Aí, John, o nome. E é interessante a gente falar sobre essa causa, que realmente é uma causa que é meio esquecida. A Michelle, assim, dos governos federais, convenhamos que esse tem sido um dos melhores na causa dos autistas, dos... exatamente. E agora eles têm representação na Câmara também. Mas ainda falta, né, Cortez? Falta. Mas é só uma lembrança, até para que a gente possa, né? Isso serve não é só para mim, é para todos. Né? A gente está passando por algumas dificuldades. Graças a Deus a gente tem uma condição boa, mas quem não tem uma condição legal, como é que faz? Como é que funciona? É muito difícil. Me perdoem aí por... Vamos mostrar a Pode falar, você estava falando com a... Então, aí você já teve essa mudança de profissão, foi aprender com as crianças também, enquanto ensinava, né? Aí agora você, então, está assumindo essa outra missão, né?
que seria de se disponibilizar como uma deputada estadual. Então, assim, com essa experiência que você já tem, tanto na parte educacional, como na parte de ter sido PM, porque você tem uma visão da pessoa que está lá dentro, né? Sim. Quais são as precariedades, quais são as necessidades, como você, como deputada, se vê trabalhando... vamos colocar mais especificamente sobre esses dois assuntos. Tanto a educação, porque aí ela é de atendimento geral, né? Como também da própria polícia, porque aí nós estamos falando de segurança pública já, né? Uhum. Você é uma pessoa que vem de dentro. Então, como que você se colocaria? Quais são as precariedades? O que você acha que é necessário? Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que trabalhar a questão da pessoa que está ali na função, o ser humano. A valorização do profissional. Não adianta, como o nosso governo colocou, equipamento, câmera, uniforme, mas não trata do ser humano que está atrás de tudo aquilo, né? Então, essa questão do salário já é uma coisa que todo mundo usa como base de campanha, mas a gente tem outras prioridades também. Eles precisam de suporte jurídico, eles precisam de proteção, nós não temos nenhum projeto para o PM vítima. Eu ia perguntar tudo isso depois acontece, exatamente são isso. Coisas que acontecem, que nós estamos trabalhando, nós saímos de casa de manhã, não sabemos se vamos voltar. Né? Um ato, nós temos 1 segundo para pensar se você mata, se você morre ou se você vai preso. E a gente tem toda uma mídia podre que trabalha em cima corre atrás do teu trabalho, rezando para que aquilo dê errado, porque eles têm matéria para vender. Vocês viram hoje na CNN a reportagem do sargento que estava saindo de casa de moto? Foi de hoje, que ele matou um dos assaltantes? Sim. Você viu que a repórter da CNN falou? A vítima, que eu estava tentando se defender, que talvez por saber que ele era um policial, ele ia atirar para se defender. Não vai muito longe, né? Nós temos aí algumas entidades demoníacas, não é possível, que dizem que o bandido tem direito, é profissão, né? Tem que legalizar isso daí. Né? É partido político defendendo isso daí. Temos 2 partidos que defendem isso aí. Que o policial só pode atirar quando ele é atingido. Aquele videozinho do ladrão. É que ladrão defende ladrão, né? Não é possível. É sempre. Falando. Celular. E depois vai se reunir para tomar uma cervejinha. Normal. Nossa, normal. O cara passa o dia. Você vê, aqui, tem. No final do dia. Por exemplo, aqui eu tenho uma chave de carro, um notebook, uma carteira. Vazia. Eu posso ir embora e tá tudo bem. Tá de boa. Vou ali, tem dinheiro aí. Tem dinheiro aí para eu tomar cerveja? Foi na Califórnia? Foi na Califórnia? Não, isso. Você não vê um suporte de direitos humanos. Roubos até $900, $950. E me fala uma coisa. Não é crime. Acho que houve, há um tempo atrás, uma tentativa de se fazer, acho que era um convênio com a Defensoria, para prestar a assistência jurídica a vocês. Houve uma tentativa, né? Como que foi isso? Na verdade, eles alegam que nós temos direito à defensoria pública, mas na hora que acontece tudo, você tem um suporte. Você tem que pegar uma pessoa que você sabe que vai te defender de uma forma total. Sim. Na verdade, um advogado, para início, você é advogada, né? Sim, você sabe isso, quanto custa o início de um processo desse, né? Sim. 15 mil reais, muitas vezes pedem, o mínimo que eles pedem. Então, o policial muitas vezes tem que vender casa, vender carro, o pouco que ele tem para se defender. Para se defender de uma coisa que o Estado não dá o suporte. Ô, Lídia, são duas questões que eu queria fazer, né? A primeira, depois se você puder falar um pouco, alguém da equipe Juntos Somos Mais Fortes falou que você tem um projeto social. Eu ia falar com as crianças, né? Mas a pergunta que eu queria fazer mesmo eu sou CAC, né? Sou atirador, colecionador, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre o cidadão de bem se armar. Eu sou totalmente a favor, né? Filho, se o Estado não consegue te defender, você tem que ter o mínimo de condições de defender a sua família. Defender a sua família. Sabe? Exatamente. Porque que esses projetos socialistas de desarmamento da população é para te deixar à mercê mesmo, a margem do crime, da vandalheira. Então, eu sou totalmente a favor. Inclusive, eu gostaria muito que nós, policiais, tivéssemos a chance de ficar com as nossas armas quando nós nos aposentássemos. Não pode? Não podem? Não pode. Quer dizer, você pode ter a arma, mas você compra.
Uhum. Ah, tá. Ah, então. Mas, por exemplo, toda a habilitação para ter. Não, se você trabalha. Você permanece com ela. Você só não tem o porte de arma, o registro porte. da arma. Então, assim, você tem que passar para avaliação periodicamente. Como, Uhum. claro, você não vai colocar uma arma na mão de ninguém insano. Mas nós temos que passar em outra coisa, né? Você falou sério. Muitas vezes o policial ele sai bitolado, né? Porque, na verdade, nós temos o maior índice de suicídio de todas as... Se for tratar a polícia como uma empresa de todo o país, é dentro do Polícia Militar. Toda semana a gente tem 2, 3 casos de tentativa e dentro da corporação, assim, tem algum tipo de assistência? Nós temos um serviço de saúde que dá um apoio psicológico, mas é um suporte muito precário. Você tira o homem da rua, você põe ele aonde? Né? Para varrer o quartel? Esse tratamento você dá pro cara? Você tira ele da tua função, porque a gente, quando veste uma farda, a gente vai por amor, né? Porque o salário é ridículo. Por vocação. Então, você tira o homem que está lá na rua combatendo o crime e bota dentro de um quartel para varrer quartel? Outra coisa, o pessoal, assim, nós somos muito demonizados em relação à mídia. A mídia é podre mesmo, não tem jeito. Sim. Né? Então, eles, assim, a sensação que se tem que eles colocam a população contra o policial, que 100% é bandido. Não é assim que funciona. Não é assim, né? Na verdade, quando fala de policial bandido, não é o policial que é bandido, é o bandido que entrou dentro da polícia. Porque não vem de Marte, não vem do céu, não, vem de uma sociedade que já está podre. A gente vê isso na política. Você sabe disso, né? Exatamente. Eu acho assim, os melhores salários, na minha opinião, os melhores salários num país deveriam ser do professor, do médico policial. E do policial. Mas você acha que vai dar certo isso? Nunca, porque são sempre bandeiras de campanha política. Enquanto existir essas 3 áreas que não dão lucro, porque não dá lucro, né, do Estado, eles vão servir sempre de palanque político. De palanque político. Eles usam essas bandeiras para se autopromover. Aí acabou as eleições. Você acha que o governo que resolveu o problema da segurança pública, ele vai perder todos aqueles eleitores? Ele vai ganhar muito eleitor se resolver o problema da segurança, da educação, da saúde. Então vai se perpetuar no poder, porque vai ser um governo eficientíssimo, né? Sim. Então, que é uma das promessas do Tarcísio, né? Reestruturar a confiança, né? Com aumento de salário, equipando, dando todo o suporte jurídico, rever muitas das injustiças. Eu tenho vários amigos que... Tem um, até estava conversando com ele ontem, que ele, numa troca de tiros, foi troca de tiros, ele matou o bandido, aí aquele processo todo... Meter corregedoria, né? Exatamente. Aí ele tinha ganho, aí o advogado do meliante, da família, né? Do meliante, alegou que o rapaz já estava se entregando. E ele mesmo assim atirou. E ele apresentou testemunha que não foi nada disso. Aí ele chegou um dia para trabalhar, ele estava na ronda. Aí quando ele chegou, o comandante o chamou, tinha saído da exoneração dele. Nossa. Que vergonha, né? Aí, olha só, ele foi expulso, né? Tentou trabalhar de vigilante, não pode. Não pode. O bandido sai com a ficha limpa. Ele não pode, exatamente. Ele está fazendo bico de segurança, porque não consegue arrumar. E sem respaldo nenhum, né? Sem respaldo algum. Se alguém chegar à traição... Exatamente. Isso é um absurdo. E agora colocaram câmera de filmagem na roupa do policial. O cara... Como é que o cara trabalha? Não, eu acho que não tem um lado ruim, tem um lado bom. Não, tem um lado bom porque, assim, é álibi para muita coisa que podem alegar contra ele. Numa ocasião eu acho dessa... que para o bom policial... Eu ia falar isso agora. Para o bom policial, é uma ferramenta a mais. Exato. Mas depende... Entendeu? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Às vezes tem um carinho que o policial tem que fazer no cara que ele pegou lá. Mas isso daí acaba criminalizando ele. Mas aí é isso. Às vezes você está correndo. Às vezes você tropeça.
Então, mas isso pode Às vezes você tá numa que rua, a câmera, tem um buraco. câmera, se ela não filmar, tem alguém filmando. Sempre tem. Hoje, né, você não pode Pra mim, fazer isso tem nada. que existir, Aí nós temos casos, né, fora, nos Estados Unidos, isso é até um pouquinho antigo, de situações que aconteceram que o cara filmou, os guardas não estavam nem sabendo que virou até filme. Sabe o que a gente precisa? É de um trabalho de aproximação da comunidade Com a polícia. Esse meu projeto que eu tinha, na então verdade, sobre o projeto. foi assim, nós começamos a trabalhar dentro de um espaço que era de saúde para fazer um trabalho de tratamento emocional para os policiais afastados. Certo. Então, é um espaço que nós montamos para arte terapia. E as crianças do centro da cidade foram chegando. Eles pediam uma carinha ali, outra carinha ali, outra carinha ali. Eles acabaram tomando posse do nosso espaço. E esses policiais, ao invés de ficar varrendo o quartel, eles começaram a trabalhar arte com essas crianças. Olha só que bacana. E assim, foi uma época muito difícil, esbarrei em vários problemas de legalização, porque eu não deixava nunca os políticos chegarem para tomar posse, dar nome, batizar a criança, né? Por muito tempo eu mantive só com a ajuda de amigos, então era doação de comida, de material, nunca dinheiro, porque pegar dinheiro dentro da polícia, a gente, né, é um processo muito ruim. Então, eu sempre, com o dinheiro do meu bolso, da minha irmã, de amigos, a gente manteve aquele projeto. Então, nós montamos lá a primeira estação de internet pública para eles. Então, tinha reforço escolar, nós agregávamos eles na hora do contratempo da escola, eles iam para a gente. E a gente entrava em todos os cortiços, desarmada mesmo, fardada, fazíamos cestas básicas, a gente abraçou a comunidade. Então, nós viramos referência ali no centro da cidade. Poxa, legal. E depois eu tive que sair, né? Porque acabou causando um ciúme dentro dos comandos, acabei tendo que sair. Depois de 6 anos, saí de lá. Mas eu deixei uma voluntária lá e hoje o projeto existe. Inclusive, tem um corpo de alunos de violão lá que fazem shows maravilhosos. Já fomos até homenageados na Assembleia Legislativa pelo Douglas. Que legal! Nosso amigo. Ele falou que ia transformar isso num projeto que fosse extensível. Qual é esse do violão? O Esculpir. O projeto Esculpir. O Neiva colabora também. Eles se apresentaram. Foi você que foi a fundadora desse projeto? Eu vou te convidar para depois você ir numa reunião do Movimento Conservador aqui no sábado, para apresentar você ao pessoal do grupo. Porque, inclusive, tem a Tatiana, ela tem um outro trabalho também dentro desse projeto. Ela e o marido, que é de escotismo. Teve até o jantar, né? Semana atrasada. Nós tínhamos ajuda de uma loja maçônica que dava um suquinho. Nosso começo foi muito... Lembra o nome? Eram as filhas de Jó, as meninas... as meninas não tem problema. Mas assim, elas sabem como foi difícil o nosso começo. A gente tirava leite de pedra. Em São Vicente. Foi eles que tocaram o hino nacional no dia Centro de Santos, 7 de setembro. Nossa, foi lindo, é isso aí. E aí, assim, eu fiquei muito feliz. Eu já não estou indo mais lá, porque eu deixei agora eles correrem sozinhos. Não é mais uma entidade da polícia, agora é uma entidade civil. Então, o nascimento foi dentro da polícia. Tanto que era espaço cultural, policial, integrado, regional, Esculpir. Entendi. O desenho símbolo que nós tínhamos era o soldadinho de chumbo com as crianças. Que bonitinho. Eu que fiz o desenho, que as legal. camisetas, né? Olha só. Caramba, que nossos... Adorei, Neuris Lima Silva, projeto Esculpir, um ótimo trabalho que essa guerreira lutava. Só para rapidinho aqui, para passar para o pessoal, né? Tem várias participações, bastante do nosso querido amigo Luiz Leite, o Neuris, que eu acabei de falar agora. Grande Walter, boa noite. A Lídia criou um projeto social que seria bom ressaltar. Acabamos de falar agora. O indivíduo, para ter sua defesa, deve ter o direito de possuir uma arma de fogo devidamente legalizada nas leis. Equipes juntos somos mais fortes. Não se trata só de salário, e sim de qualidade de vida na profissão. Caro Vini, este ano, infelizmente, haverá erros, porém em quantidade menor. A prática leva à perfeição. Haverá os traidores de plantão nessas eleições também. Volta de Jesus. Olá, boa noite para todos. Um forte abraço aos amigos e irmãos patriotas. Acho que eu já tinha lido isso aqui. Por final, aqui, por exemplo, o caso do policial civil que atirou contra o PM aqui no Guarujá, as câmeras ajudaram os PMs. A gente está falando das câmeras aqui. E por último, aqui, exatamente, a Neuris deixou frutos. Tá bom, aqui encerrou aqui as falas aqui no YouTube, por favor. Bom, olha, a hora passou rápido. Então bacana. Olha,
Sensacional. Eu acho que dava para ficar ainda conversando mais um pouquinho. Com certeza. Uma pena, né? Deixa ela falar mais um pouco, É. não tem problema nenhum. Mas você vê como a gente, eu e o Carlão, a gente é muito cristão. Acho que todos aqui, na verdade, e a gente é muito cristão e a gente fala, caramba, como Deus ele é tão perfeito com as coisas, né? A gente conhecia o projeto, a gente vivenciou o projeto, a gente participou em levá-los para alguma participação e do nada a gente conhece inclusive, a fundadora. Eles vão, né? A gente vai convidá-los para estar no dia 13 de maio. Inclusive, lá na minha página do Face, tem uma página da professora Lídia Freitas, tem lá os vídeos do início, de como foi o início desse projeto. Tem os vídeos que algumas emissoras foram lá registrar, mas éramos, assim, bem simples, muito pobre o negócio, mas, assim, nós tiramos da rua mais ou menos umas 300 crianças nos 6 anos que eu fiquei lá, sabe? E hoje eu já sou avó de muitos deles, que eles falam, nasceu meu filho. Poxa, isso tem muita história não tem bacana, preço, né? Não tem muita preço. história bacana. Já adicionei lá. O Francis está aqui, tá vendo? E são esses projetos, né? O Beto Calumbi aqui são também. fundamentais para a mudança da vida do brasileiro. Sim. Vou falar um negócio que aconteceu. Eu sempre trago um fato da família, né? A minha esposa conversando comigo sobre o nosso filho que mora no interior, né? Aí a minha esposa falou assim, não, deve ter alguém contagiando. E a minha esposa falou, fiquei 1 hora conversando com ele. Por quê? Porque ele viu com aquela conversa. Porque o preto não tem espaço, o preto isso, para nós preto é mais difícil. Aí ela falou assim, não tem nada a ver. Como o fato fosse ter isso por causa das mulheres, né? Muitos se vitimizam, mas eu falo, a maioria dos lugares a qual eu frequento, você sabe disso, os eventos e tudo, eu sou o único negro que está lá. E negro, eu não deixo me intimidar por causa disso. Mas por que eu estou lá? Porque vocês me conhecem, eu me esforço, eu sou pobre, eu venho minha mãe era... Você não se apega à história do passado. Você não, frente, minha mãe era doméstica, passado, né? sabe? Lutando, meu pai saiu de casa, lutou para me pagar colégio, sabe? Ela saía para trabalhar e ela pagava minha escola na época, eu ia para o colégio. E eu não fico me vitimizando por causa disso. O preto não tem oportunidade. Poxa, nós vivemos num mundo capitalista ainda, graças a Deus, estuda, trabalha, se aperfeiçoa, que você vai ter oportunidade. Sabe o que é legal? Tem espaço debaixo do sol para todo mundo. Sabe o que é legal? O Carlão adotou uma postura onde hoje ele é um protagonista no meio conservador. E como que foi isso? Não foi através do vitimismo, foi através de ação, de proatividade, então, assim, é diferente. Não é a cor que vai te impedir de ter um protagonismo no meio de branco, de rosa, de azul. Não tem nada a ver. Olha só, eu, mulher negra, pobre. Então, o que eu fazer com isso? Vou seguir em frente. Eu vou ficar falando olha quanto exemplo aí, Brasil. Quer ver uma coisa que me deixa revoltado, mas olha, começar aquele famoso discurso. Sou negro, favelado, olha, já mata. Já começa a se diminuir. Já começa a se diminuir. Eu não preciso. É legal. Eu me apresento, meu nome é Carlos Revolta. Eu me apresento assim, meu nome é Carlos Revolta. Eu não quero saber se eu sou preto, se eu sou. Carlos, eu quero pegar uma carona no que você está falando, num outro sentido. Minha mãe é do Nordeste, minha mãe. Também. Veio de lá pequena para cá. Eu não tenho vergonha de dizer que minha mãe é de lá. Né? Porque o meu pai era filho de espanhol e minha mãe, nunca escondi minha mãe. Minha mãe é maravilhosa, é fantástica. Então, acho que a gente primeiro tem que se valorizar. Exato. Né? Valorizar o próximo. Não tem que ter essa de que se diminuir. O brasileiro precisa entender que esse negócio de preto, branco, nordestino, paulistano, mulher, homem, já deu. Já deu. Não tinha esse papo aí. Isso daí, entendam, povo brasileiro que nos vê, que nos ouve, entendam. Isso é tática política de corrupto, safado, pilantra, para fazer a gente brigar entre a gente, enquanto eles roubam, enchem os bolsos, enriquecem a família. A gente aqui brigando, preocupado com a briga, e
E o pau comendo lá e eles do nosso dinheiro. Eles batendo palma. Então, assim, Do nosso dinheiro indo embora. As oportunidades indo embora, o dinheiro indo embora, a nossa saúde indo embora, a segurança indo embora. Por quê? Porque nós estamos brigando por coisas que nós não podemos mudar. Eu não posso deixar de ser mulher, você não pode deixar de ser preto, o outro não pode deixar de ser nordestino. E assim, e qual a diferença? Mas você nunca vi você dançando. Então não vem com essa história, não. Caramba, por si não, viu? Você tem cara de ser pé de chumbo. Como se... Ó, a Lília mandou nossa querida Lília mandou um WhatsApp aqui para mim, que fica de lição para a galera. Nós temos aí, na Bíblia, Pedro era explosivo, mas o perigo real estava no Judas, que era calmo, sorridente e beijava no rosto. Exatamente. E Judas era tido como intelectual da época, militante, astucioso, pensava que podia ajudar Jesus, mas na verdade usar Jesus, e mal sabia ele que estava sendo usado para o plano de redenção do Criador. Exatamente. Ele estava lidando com Deus e não tinha noção do tamanho do feito dele diante dos tolos. Então, assim... Nossa, adorei, Lilian. Obrigada. Deus usa as coisas mais confusas para fazer as obras mais maravilhosas. Exatamente. Ele está escrito na Obrigado, Bíblia, Lê. que ele confunde os sábios. Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. É isso que ele faz. O pessoal acha que é como a história da cristã, né? Que estava numa entrevista na rádio e falando da situação difícil que ela estava passando e tal, que está desempregada. Aí o satanista chegou e falou assim, vou dar uma lição nessa crente. Foi lá, comprou, fez uma compra sensacional, parou o caminhão na frente dela. Quando ela perguntar, fala que foi o diabo que mandou. Aí parou, chamou-a, aí colocou, foi entregando. E ela, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Aí perguntou, você não vai perguntar quem é que te deu? Ela disse, não, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, já era. Então, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Duas participações, Carlão. Kátia S. Duarte, a máquina pública está sobrecarregada com cargos para desviar dos serviços básicos. Alberto Faustino, estamos juntos, Carlos, parabéns. Opa, grande dentinho. Tem a Maria também, grande Maria, amiga Maria Macena, amiga da família aí. Tamo juntos. Deus abençoe a todos. Gente, nós vamos mais um dia fazer as suas considerações finais, começando por você, Antes Maria de Laura. fazer as considerações finais, tem mais participações. Tem A mais? Marta Santos Dias, adorei o programa com um ótimo conteúdo. Equipe, juntos somos mais fortes. Ótima parábola. Por favor, agora faça suas considerações finais. Então tá bom, olha. Primeira coisa que gostaria de dizer que foi um prazer conhecer você. Principalmente sabendo que você é a mentora desse projeto tão bonito, do qual eu já tinha ouvido falar e vi aquelas crianças tocando violão. Então, foi uma coisa, assim, emocionante. Você está de parabéns. E só por isso, e pelas coisas que você já falou, eu tenho certeza que você vai conseguir esse intento. Se o seu propósito é trabalhar por essas coisas, você vai conseguir. Se depender de mim, você vai ser eleita, viu? Eu vou trabalhar com muito prazer pela sua campanha para deputado estadual, porque nós ainda não tínhamos aqui. Nós temos mesmo. Vou trabalhar com muito prazer para isso, viu? E agradeço a sua vinda até aqui e poder estar participando hoje com você. Bom. Sempre que vocês quiserem, a gente está aqui. Pode deixar. Vini, suas considerações finais, meu grande amigo. Mais um dia, né, Carlão? Sim. Mais um dia que estamos aí. Só quero agradecer a Deus pela nossa saúde, que continuemos com saúde, agradecer a presença da Mary. Obrigada. Agradecer a presença da nossa fundadora de um projeto maravilhoso, que olha, sensacional. Agradecer o Ronaldo. Sempre com a gente. E falar pro povo que nos ouve aí, compartilhe o nosso programa, curta, fale para os seus amigos. Vamos ajudar as mensagens boas que a gente traz aqui a chegar ao máximo possível de pessoas, porque o nosso intuito com esse programa é que a gente não tem, assim, não temos interesses pessoais, temos só interesse em salvar nossa nação, porque tudo que plantamos aqui a gente não vai colher. Quem vai colher vão ser os nossos filhos, vão ser os seus filhos. Então, assim, daqui a um tempo a gente morre, será que nossos filhos vão saber o que é liberdade de fato? Exatamente. É por isso que estamos aqui.
Entendeu? Então faça esse programa chegar o mais longe possível lá nos cabroblós do Brasil. Exato. Porque a gente sempre vai levar uma boa informação, a gente sempre vai levar a verdade, por mais que ela doa, né, Carlão? Exatamente. Então é agradecer mais um dia. Obrigado, Lídia. Obrigado, Mary. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Carlão. E é isso. Lídia, com as suas considerações Gente, eu só tenho a agradecer e digo que é emocionante estar no meio de pessoas que estão tão comprometidas, né, em salvar esse país e, como você falou, plantar tâmaras, né? Quem planta nunca vai comê-las, né? Mas nem por isso a gente deixa de plantar. Exatamente. Então são as sementes que a gente quer deixar para eles, porque eu acho que a gente tem a obrigação de estar no mundo para fazer o bem e lutar uns pelos outros, tá? Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Nós que agradecemos. Aqui, só para concluir aqui, a Márcia ainda passa mais algumas mensagens, né, sobre o seu projeto. Esse projeto era muito simples, mas as crianças eram tratadas com muito carinho e atenção. E se formam ótimos cidadãos. Parabéns, Lídia Freitas. Não dê o peixe, e sim a vara, e ensine a pescar. A todos uma boa noite, muito obrigado aí. Até só para repetir, quero agradecer também ao Rony Motors, que é um dos apoiadores do programa, a partir desse programa, né? Dizer que o programa é transmitido pelo YouTube, né? O canal Filha Direita, pelo Facebook Carlos Revolta e pela Rádio Planeta Conexão, radios.net. Clica lá, Planeta Conexão, o programa vai estar ao vivo. Uma boa noite a todos. Carlão, a palavra está com você, irmão. Acredite no Brasil. Eu vou usar a palavra do Coppola. Acredite no Brasil. Como a Lídia falou, o meu amigo Vini, o Vini tem o emprego dele, eu tenho o meu emprego, estou aqui pelo meu país, eu amo a minha nação. Para mim, todo cidadão, independente de homem ou mulher, devia servir o quartel. Também concordo. Devia servir o quartel, porque você aprende a amar o sentido do patriotismo. O verdadeiro sentido do patriotismo. O Pascoal, né, o Mer, que colocou aí 630, está lá em Amparo, assistindo. Ele sabe o quanto nós amamos. A gente amava a nossa farda, a gente ama o nosso país. E tudo que nós fazemos é pela nossa nação. Nós não vamos colher. Quem vai colher são os meus filhos, os filhos dos meus filhos. E a gente não pode passar, né, por essa terra sem deixar um legado. E nós, quando lá na frente vão lembrar, caramba, em 2020, 2022, aqueles velhos lá lutavam pela nossa nação, lutavam pela... Fez parte da história. Não tem coisa mais feliz do que saber que nós estamos fazendo parte da história da nossa nação. E nós sempre falamos, né, Carol, que a gente pede a Deus que se estivermos fazendo algo errado, que nos puna. A gente não tem que nos corrija, que nos ensine. Exato. Eu peço direção todos os dias. Eu falo assim, meu Deus, me dá direção. Ó, para concluir, a gente não tem o hábito de... Você vê que não tem... São poucos os programas que eu trago um papelzinho quando é mais específico, como o assunto do Porto. Porque de resto, é Deus. Você pode ter certeza que é Deus que faz fluir esse programa. Eu não fico estudando, não vou estudar. É só para ter uma base mesmo de quem do que... para não fugir muito do assunto, mas o resto, Deus é que vai conduzir. Exato. Certo? Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que Deus abençoe o nosso futuro governador Tarcísio Gomes de Freitas, que Deus abençoe todos os deputados federais que estão alinhados com o crescimento do Brasil e com todos os deputados estaduais também, futuros prefeitos, futuros vereadores. Que Deus abençoe a nossa nação. Deus, pátria e família. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Obrigado. Boa noite.